O tema do nosso ano aqui, né? Tema anual é ative o dom que Deus te deu. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Então esse é o nosso tema esse ano. Ative, ou seja, acenda, que você possa fazer brilhar esse dom que Deus te deu. Pastor, mas eu ainda nem sei qual o dom que eu tenho. É natural que a gente tenha algumas dúvidas sobre esse assunto. A verdade, irmãos, é que essas mensagens de domingo à noite é para você tentar se identificar. De uma forma geral, cada irmão em Cristo deveria ter um pouco de tudo. Essa é que é a verdade. Mas em algumas pessoas se ressalta mais um dom aqui, aquele dom ali, como nós falamos do dom da fé, não é? Do dom do conhecimento, do dom da sabedoria. Falamos na semana retrasada do dom da misericórdia. E hoje nós vamos falar do dom da consolação. Aonde que está isso aí, pastor? Capítulo 12, versículo 8. Ou o que exorta, use esse dom para exortar. Ou seja, está exorta lá, mas já nós vamos ver o sentido da palavra, que é consolação. Agora, eu vou resumir essa mensagem para vocês nessas 3 palavras. Eu posso ajudar? Como assim, pastor? Não, é isso, o dom da consolação é isso. O dom da consolação é aquela pessoa que ela realmente está ali, para quê? Ela está para ajudar, é o grande companheiro. Então, eu queria ler esse mesmo versículo, essa primeira parte do versículo, em outras traduções da Bíblia. Por exemplo, nós temos aqui a Revista Corrigida, a Nova Versão Internacional, Linguagem de Hoje, Almeida Revista Atualizada. Eu trouxe da Bíblia Portuguesa, até do Padre Matos Soares, que eu gosto muito da tradução do Padre Matos Soares, então eu trouxe um aqui, tá? Mas na nossa, que nós usamos mais é a Revista Corrigida, tá? Como eu li, o que exorta, use esse dom em exortar. A Nova Versão Internacional diz assim: se é dar ânimo. Olha, já muda o sentido, né? O dom de exortar, mas aqui a palavra é ânimo, né? Então, se é dar ânimo, que assim faça. E a mesma coisa na nova versão, né? Na nova tradução da linguagem de hoje. Se é o dom de animar os outros, então animemos, correto? E na Almeida a atualizada, o que exorta, usa a mesma palavra da RC, né? Faça com dedicação. E na Bíblia Português, se é encorajar, haja como encorajador. Agora perceba, já temos a palavra exortar, temos a palavra animar, e agora aparece a palavra encorajar, né? E quem tem o dom de exortar, então exorte. Isso, meus irmãos, como foi traduzido por esses tradutores, pessoas que gastaram a sua vida, como o Almeida, como o Matos Soares e outros aí, eles gastaram a vida deles para tentar pelo menos fazer uma boa tradução. Agora, como é que está lá no original? Isso é uma coisa boa, você mesmo ir lá pegar a palavra e descobrir o que está escrito lá. Então, o que está escrito lá? Olha que interessante. Aquele ou o que compartilha a consolação, que chame ao lado. Ou o que compartilha o encorajamento, aproxime-se. Eu gostei dessa palavra compartilha, por quê? Porque, na verdade, ele também recebeu consolação. E por ele ter recebido essa consolação, essa exortação, esse ânimo, então o pedido é: aquele que compartilha a consolação, chame ao lado ou aproxime-se, mostrando para nós, meus irmãos, o segredo desse dom. Olha,
o significado da palavra consolador. No Novo Testamento, a palavra consolador é paracleto. Eu escrevi aqui paracleto, tá, em português, mas eu deixei também no grego ali, tá? Se você sabe um pouco de grego, você sabe o que eu estou falando, tá? Então, na verdade, é a junção de duas palavras. O português tem muito isso, juntar duas palavras, né? O português gosta de fazer isso, de pegar raízes, tá, de palavras grega, latina e formar palavras, né? Então você pode pegar um cardiologista, é um médico do coração, está juntando duas palavras aí, correto? E aqui você tem também, paracleto é a junção de duas palavras. O que quer dizer, né? Cálio, que quer dizer chamar, e para, que significa chamar ao lado, né? Então, paracleto significa literalmente chamar para o seu lado, né? Para o lado, no sentido de alguém que é chamado para ficar ao lado de outra pessoa com o objetivo de ajudar. Então é isso que significa no original, ou seja, você sendo aquela pessoa que chama a outra pessoa, que no caso será um necessitado, tá? Alguém que precisa de um socorro, você vai chamar aquela pessoa para ficar do seu lado, ou você sentar do lado daquela pessoa, se aproximar daquela pessoa. Esse é o verdadeiro sentido da palavra, como ela foi colocada pelo Espírito Santo. Aliás, meus irmãos, no sentido lato, que é isso, né? É aquele que ajuda, alguém que consola, né? Que dá o conforto, aquela pessoa que encoraja, que reanima, que revive, que intercede em favor da outra pessoa. Por isso que cada tradutor colocou de um jeito. Um colocou encorajamento, outro colocou exortação, outro colocou animar, reanimar, e ninguém está errado. Todos eles estão certos. Nenhuma tradução está errada. Para ver como esse dom, ele é maravilhoso se aplicado dentro da igreja. Então, uma coisa importante aqui, meus irmãos, o que é preciso para entender o verdadeiro papel daquele que tem o dom do Consolador, né? O que é preciso entender? Então, eu digo para você, você quer saber como age e qual é o papel do dom da consolação? Você precisa entender o Espírito Santo. O papel do Espírito Santo, tá? Por que eu preciso entender o papel do Espírito Santo? Agora sim, eu convido você para abrir no Evangelho de João. O Evangelho de João é conhecido demais. O Evangelho de João, assim, as nossas crianças aí da escola dominical, cada vez mais estão se familiarizando com o Evangelho de João. Então abra aí em João, no capítulo 14. Vamos lá comigo, João capítulo 14, tá? E no versículo 16, o que está escrito aí? Está escrito assim: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador que fique para sempre convosco. Aí no versículo 26 agora, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, tá certo? Então, por que nós precisamos entender o papel do Espírito Santo? Porque a mesma palavra que é para o Espírito Santo nesses dois versículos, agora são vários da Bíblia, eu só peguei dois. Sabe como é que o Espírito Santo é chamado no versículo 26? O Consolador. E sabe o que significa essa palavra lá? A mesma que está em Romanos capítulo 12, versículo 8, Paracleto. Então, irmãos, porque o Espírito Santo, ele foi chamado de Paracleto, ou seja, o Consolador. Não esqueça disso. Na verdade, esse dom, nós falamos que o dom da misericórdia é o dom com a cara de Deus. Então, o dom da consolação, ela tem a cara da terceira pessoa da Trindade, tá? O papel do dom da consolação é esse, é o mesmo do Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo?
Olha lá, no versículo que a gente leu no 16, que o evangelista, né, falando aqui, as palavras de Jesus, que Jesus disse: eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique sempre convosco. Agora, irmãos, esse é o papel do Espírito Santo conosco, companheiro. Olha, o Espírito Santo é o nosso companheiro, é aquele que Deus colocou dentro de nós. E aqui, meus irmãos, realmente, ao nosso lado aqui, mas dentro de nós, você pode pensar num grande companheiro na sua vida, o seu marido, a sua esposa, um filho, um neto, um parente, não sei, um amigo. Você sabe o que significa essa palavra companheiro? Pois bem, então, olha, o dom da consolação, o Espírito Santo, ele é chamado desse companheiro, ele é o companheiro que está ao lado, ele é o companheiro enviado pelo Pai, no versículo 26, e ainda no versículo 26 fala duas coisas muito importantes: é um companheiro que ensina, é um companheiro que faz você lembrar o que a palavra de Deus diz. Isso também é importante. Às vezes nós precisamos lembrar o que Deus disse. E que mais, né? É um testemunho vivo de Cristo, ele nos convence. Olha o capítulo 16, vamos abrir lá no capítulo 16, versículo 7 e versículo 8. Aí Jesus também está dizendo: digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele quem? O Consolador, o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no capítulo 16, versículo 13, diz que quando o Espírito Santo da verdade, né, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Resumindo, meus irmãos, aquele que exerce o dom da consolação tem como objetivo principal fazer o quê? Fazer com que a palavra de Deus seja aplicada. Como assim? Ele vai aplicar a palavra de Deus. Ele vai pegar essa pessoa em crise, essa pessoa machucada, essa pessoa triste, essa pessoa que chora, essa pessoa afastada, essa pessoa caída, essa pessoa escanteada. Ela vai aplicar a palavra de Deus. Às vezes as pessoas vão ser contra. Não, não mexe com isso que é um grande pecador, não mexe com isso que isso vai te dar azar, não é assim que as pessoas falam? Pois bem, aí vem o dom da consolação. Essa pessoa, ela vai aplicar a palavra. O Consolador, ele vai agir com compreensão, com compaixão e orientação. Veja só, não é qualquer orientação, é uma orientação positiva. Porque ele não vai lá, meus irmãos, para pisar mais na pessoa. Ele não vai lá para ficar pisoteando e maltratando. Não, ele vai com orientação positiva, dizendo: você pode sair dessa. Você precisa de ajuda. Está aqui uma mão para te socorrer. Venha cá que eu te ajudo. Olha a diferença, é uma orientação positiva. Confesse o seu pecado, vá lá. Olha, se arrependa dos seus pecados, vê lá. Deus perdoa os seus pecados. Então, é sempre, meus irmãos, compreensão, compaixão, mas orientação positiva. Olha só, essa definição é importante. O Consolador diz para ele próprio, para ele, Consolador. Ele vai dizer assim: eu creio que com o auxílio de Deus, eu posso ajudar aquela pessoa a sair da crise que ela se encontra. Esse é o papel do Consolador. Na verdade, irmãos, é o papel do Espírito Santo dentro de nós. E o Consolador é aquela pessoa usada por Deus, pelo Espírito Santo, para dizer: olha, eu creio, que com o auxílio de Deus, eu posso ajudar aquela pessoa que está em crise, aquela pessoa que está afastada, aquela pessoa que está caída. Eu posso, com a ajuda de Deus. Então, aquele que tem o dom da consolação, ele diz isso para si próprio. O que esse dom costuma fazer? Lembra da definição? Kaleo, e para
ou seja, chamar ao lado. Então, o que esse dom costuma fazer? Ele aproxima daquelas pessoas que precisam, dos necessitados, seja um faminto, né? Seja o esquecido, desprezado, caído. Então, esse dom faz isso, faz uma pessoa se aproximar. Aquele que tem o dom da consolação, ele vai se aproximar. Um bom samaritano da vida, ele vê a pessoa lá, ele vai se aproximar. E aí ele inicia um processo de tratamento, que é o quê, né? Eu vou lá, vou convencer a pessoa do pecado e as suas consequências. Ele não vai para alisar o pecado, ele vai para tratar. Mas também ele não vai ficar lá cutucando para machucar mais, não, ele vai lá para tratar, correto? E a pessoa que trabalha no hospital sabe disso. A pessoa está lá, machucada, com a perna toda quebrada, né? O que você fez? Eu estava empinando a moto, dando bob. Ah, é? Então agora eu vou torcer tua perna para doer mais. Quem mandou você cair, né? Não, o enfermeiro não vai fazer uma coisa dessa, né? O enfermeiro vai olhar e vai dizer, não, você está com a perna quebrada aí, né? O que você caiu com a moto? Né? No momento, talvez ela nem fala nada, né? Mas vamos curar essa perna aqui, vamos limpar esse sangue aqui, vamos passar aqui, né? Um metiolate aqui para arder um pouquinho, mas vai curar essa pessoa. Olha, irmãos, quem tem o dom da consolação, ele vai tentar convencer do pecado, vai fazer o socorrido lembrar do amor e do plano eterno de Deus na vida dele. Mas olha, Deus te ama. E Deus, Ele tem um plano eterno para a sua vida. Você não pode ficar desse jeito. E aí, meus irmãos, implica em fazer o socorrido, reviver o Evangelho dentro de si mesmo. Quando uma pessoa está caída, quando uma pessoa está afastada, ele precisa reviver o Evangelho dentro dele. Ele tem que aprender a pregar o Evangelho para ele mesmo, mas ele não tem força para isso. Porque uma pessoa que está lá se afastando, que está caindo, caído, já afastado, ele está sem força. Mas ele precisa reviver o Evangelho dentro dele. Então o Consolador faz o papel do Espírito Santo. Ele vos ensinará e ele vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Então o Consolador faz aquela pessoa lembrar que ela é uma filha, que ele é um filho de Deus, que é uma pessoa que pode ser usado por Deus. Olha que papel maravilhoso tem o Consolador, uma pessoa que tem o dom da consolação, como ele pode ser usado poderosamente por Deus. Porque 50% das pessoas que se convertem, elas se afastam da igreja. Então tem muito trabalho aí, né, para ser feito. Ele ensina os irmãos e guia em toda a verdade. E, irmãos, esse dom, ele revela companheirismo. Ser consolador é sentar do lado, é acompanhar a pessoa na hora mais difícil. Porque na fácil, você vai ter todos esses irmãos aqui, todos. Na hora mais fácil, você vai ter todo mundo dando risada para você. Todo mundo apertando a sua mão. Vocês planejando grandes coisas juntos. Mas na hora mais difícil, o Consolador, ele aparece. O Consolador, ele estende a mão. O Consolador, ele é um companheiro que senta do lado e acompanha nessa hora mais difícil, como o Espírito Santo faz conosco. Agora, irmãos, tendo essa definição, vamos chamar atenção para o personagem bíblico com o dom da consolação. Vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 4. Ah, sim, né? Todo dom bíblico nós temos um personagem, né? Como nós falamos do dom da misericórdia, usando o profeta Eliseu, lembra disso? Então nós podemos olhar para o dom da consolação e encontrar um personagem bíblico que, na verdade, né, ele foi descoberto dentro da igreja. Olha lá, capítulo 4 e versículo 36. Diz assim: então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, é só esse versículo aí, tá? Olha só, o homem chamava José,
E digo para você, eu gosto do nome José, né? Acho bonito o nome José. Tem o José da Bíblia lá no livro de Gênesis, mas o pai de Jesus também chamava José. E você sempre vai ter um José na sua vida aí, né? Se não é um tio, é um parente qualquer, é um amigo. José é o que não falta nesse mundo. É um nome bonito. Agora, se você pudesse escolher ser chamado de José ou Barnabé, né? O que você gostaria que escrevesse aonde? Que escrevesse na sua certidão de nascimento. Escolhe aí, né? O marido fala para a esposa, né? Escolhe aí, dona Joana, né? Olha aí, o seu filho vai chamar José ou Barnabé? Bom, calma lá, né? Só tem esses dois para escolher, ou José ou Barnabé, tá? Então, eu não sei não. Geralmente as pessoas escolhem José. E não que o Barnabé, ele fique totalmente desprezado. Mas, meus irmãos, você próprio pode pensar assim, mas eu não gostaria que mudasse o meu nome de José para Barnabé. Irmãos, quer saber de uma coisa? Esse José, ele gostou muito que o nome dele foi mudado. Ele não pediu para ser mudado. Esse dom, ele foi descoberto dentro da igreja. A igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jerusalém descobriu um Barnabé. Até então ele chamava José, mas aí os irmãos passaram a chamar ele de Barnabé. O que significa Barnabé? Olha aí no versículo 36, que traduzido é filho da consolação. Então, ele teve o nome dele mudado, mudaram o nome dele, por quê? Porque as suas atitudes, as suas ações, o cristianismo que ele exercia, a forma dele praticar a fé, era com base no dom da consolação. Ele era o filho da consolação. Ele era uma pessoa que promovia, meus irmãos, ajuda às outras pessoas, amor, encorajamento, consolo, né? Então é bom que os Josés sejam chamados de Barnabés. Seria bom que na nossa igreja tivesse um monte de Barnabé. Seria ótimo. Por quê? Porque são filhos da consolação. São pessoas que praticam o dom do consolo, como ele está colocado na palavra de Deus. Então, irmãos, eu vou colocar aqui o nosso Barnabé em 3 situações. A primeira situação é que ele se aproxima de uma pessoa recém-convertida. Lá no livro de Atos, no capítulo 9. Vamos lá comigo? Atos, capítulo 9 e versículo 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, ele procurava se juntar aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Saulo era o Saulo de Tarso. Saulo era o grande perseguidor da igreja. Saulo era aquele homem que todos os cristãos temiam, tinham medo. Na verdade, alguns odiavam. Cristão costuma odiar também, infelizmente. Não devia. Mas o Saulo se converteu. E aí, meus irmãos, já não tinha mais lugar para ele em Damasco. E ele teve que sair de uma forma humilhante de Damasco. Dentro de um cesto, de noite. Saiu, assim, uma forma meio acabadinha, né? E aí foi até Jerusalém, chegou em Jerusalém. Aí é que entra ele na história. Uma igreja grande, uma igreja em crescimento, uma igreja com os 12 apóstolos lá, firmes, sabe? Então, está lá a igreja grande, os apóstolos todos juntos ali ainda, e esse Saulo, né? Ele está querendo fazer parte do grupo, ele quer se ajuntar, mas ele não consegue. Já aconteceu isso na nossa igreja, eu acho que isso vai acontecer sempre na nossa igreja, em qualquer igreja. Tem irmãos que não conseguem se ajuntar. Ele fica ali no canto ali, acaba o culto, ele sai correndo, ele não sabe, e não consegue. Ele não consegue. O que precisa na igreja? Ter alguém com o dom da consolação. Olha o Barnabé, versículo seguinte.
O 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Olha só, né? O Barnabé foi o homem que achou esse coitado que não conseguia se ajuntar com os outros na igreja. Mas isso faz parte do dom da consolação, de achar aquelas pessoas que não conseguem um lugar dentro da casa de Deus. E ele chegou e disse assim: vem cá, Barnabé, vem cá. Ei, ô, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe, vem cá, vem cá. Olha, esse aqui é o Barnabé, esse aqui é o Saulo. Talvez todo mundo com a cara, mas sabe quem ele é? Não, então, mas esse é o Saulo. É por isso que no versículo 27 está escrito assim, olha, lhes contou como no caminho, né? Ou seja, e contou como foi a conversão dele e como ele já estava no testemunho de Jesus. Veja, irmãos, o dom da consolação, ele vai aproximar pessoas que estão afastadas para dentro do grupo, falando bem daquela pessoa, colocando aquela pessoa numa situação confortável. E aí então o Saulo já estava entrando e saindo, como fala no versículo 28, já está ativo. Mas como ele estava odiado lá, ele teve que sair de lá, coitado. Aí a igreja fez uma coisa que eu não acho que é certa, comprou uma passagem só de ida para ele, mandou ele para Tarso, lá da onde que ele tinha nascido, e lá ele ficou. Então, esse é o primeiro passo, né? Olha, o Consolador, ele se aproxima do recém-convertido e apresenta esse recém-convertido à igreja, ao grupo, né? Então, Barnabé fez isso com Saulo. E se a gente tiver um Consolador nessa igreja, ele vai encontrar aqueles que estão desencontrados dentro da própria igreja. Mas não é só isso que ele faz. O Consolador, ele restaura irmãos esquecidos. Eu disse para vocês, o Saulo, tadinho, teve que ir embora, né? Saiu de lá, né? E ficou muito afastado. Aqui, meus irmãos, nós temos que ir lá no capítulo 11. Vamos no capítulo 11, né? No capítulo 11, versículo 25. Bem, o próprio Saulo, mudando, né, para sair da cidade dele e ir lá para Jerusalém, eram 3 meses de navio, né? Ele ficou muito longe do grupo, ficou afastado do grupo. Alguns consideram que ele ficou alguns anos afastado daquele grupo. E aí, meus irmãos, está lá uma pessoa fora da igreja. Não é que ele é um desviado, não é que ele saiu por causa de pecado, não. Essa pessoa está longe, está afastada. E aí, novamente, né? O que acontece? No versículo 25, partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e, achando-o, o conduziu para Antioquia. Olha, o Barnabé foi visitar a igreja de Antioquia e encontrou um povo dedicado a Deus, mas sem uma liderança forte. Mas era um povo dedicado a Deus. Ele foi lá, ficou feliz, pregou o evangelho e disse: olha, eu acho que eu tenho a pessoa certa para ajudar esses irmãos. Eu sei quem é o Saulo. Mas cadê o Saulo? Ah, o Saulo está lá em Tarso, né? O Saulo está longe, e ninguém sabe onde está o Saulo. É por isso que nesse versículo 25, ele teve que encontrar. Você consegue ler isso aí? Ele teve que encontrar, ou seja, ele foi para uma cidade que ele nem sabia onde era direito, e aí, chegando naquela cidade, ele tinha que descobrir onde morava o tal do Saulo, ou seja, ele teve que achar esse irmão. Ele foi lá, falou: Saulo, vamos comigo lá para Antioquia. Ah, não dá certo não, né? Eu persegui muito a igreja, os cristãos lá não gostam de mim, eu sou uma pessoa rejeitada, e os judeus também estão querendo me matar, né? Então, por um lado os cristãos não gostam de mim, e para o outro os judeus não gostam de mim, então eu vou ficar fazendo o que lá? Olha, meus irmãos, quando ninguém mais acreditava no Saulo, o Barnabé acreditou. Olha o que está escrito no versículo 25. Achando, conduziu para Antioquia, mas antes a buscar
Então ele saiu para buscar. Versículo 26. E sucedeu que um ano inteirinho eles se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Acho que valeu a pena, né? Eu acho que valeu a pena investir naquele irmão que estava esquecido, afastado. Ele foi trazido de volta, colocado no seio da igreja, e ele começou a ensinar, ele começou a trabalhar na igreja, e de repente, meus irmãos, aconteceu uma coisa que até então nunca tinha acontecido. Naquela cidade, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, e assim são chamados até hoje. Será que a mensagem de Paulo, será que a pregação de Paulo tem a ver alguma coisa? Tem, com certeza, porque ele era o líder espiritual daquela igreja. Então, irmãos, olha só, né? O Consolador, ele restaura irmãos esquecidos, porque Paulo saiu, não foi por causa de pecado, né? Estava sem lugar. E aí, finalmente, né? O Consolador, ele restaura irmãos caídos. Vamos para o livro de Atos, no capítulo 15, olha só, versículo 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. Olha, esse foi o momento mais crítico da vida do Consolador, o momento mais difícil de Barnabé. Uns anos antes, na primeira viagem missionária, o sobrinho dele foi junto, na primeira viagem missionária, o João Marcos. Então era Saulo, né, o Barnabé e o João Marcos. Acontece que o Saulo já não era mais Saulo, agora ele era Paulo. E ele tinha se tornado mais importante do que o Barnabé. E de repente, né, o que aconteceu? Né? Aconteceu que passou algum tempo, alguns anos, eles estão novamente em Antioquia, eles estão se preparando para sair para a segunda viagem missionária, e o Barnabé olha e diz assim: vamos levar o João Marcos com a gente? E o Paulo disse: não. Olha que interessante, né? O Paulo foi tão ajudado. No momento difícil, esquecido da vida dele, ele foi ajudado. E agora, ele não quer ajudar. Bem, irmãos, a Bíblia fala os defeitos dos personagens para a gente aprender que também a gente tem defeito. E aí, então, né, ele disse: não, comigo não vai. Enquanto eu estiver aqui, não vai de jeito nenhum. Não, mas ele é meu sobrinho, deixa eu levar ele, ele precisa de ajuda, ele precisa de uma segunda chance. Comigo não, eu não levo. Né? E aí, irmãos, no versículo 39, houve uma contenda tão grande entre eles, que se apartaram um do outro. E Barnabé levou consigo a Marcos e navegou para Chipre. Então, meus irmãos, muitas coisas talvez o Barnabé considerou. Não é só porque era seu sobrinho. Mas olha, às vezes as pessoas se esquecem que o Marcos, esse João Marcos, ele era filho daquela Maria. Aquela Maria que, na casa dela, no momento de maior perseguição da igreja, era na casa dela que a igreja se refugiava. Era a mãe desse menino aqui. E às vezes a gente não leva em consideração as coisas. Quando nós vemos uma pessoa que caiu, né, que largou a fé por um tempo, não, vamos pisar, vamos, né? Isso, eu não quero mais essa pessoa na igreja, não, e tal. A gente trata a pessoa como se fosse um pária, né? Como se não fosse um ninguém. Esquece tudo. O apóstolo Paulo aqui, meu irmão, ele é o apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 cartas da Bíblia. Ele é o maior missionário que nós temos. Nenhum apóstolo fez tanto quanto ele. Mas aqui, ele foi muito duro com João Marcos.
e não levou. O Barnabé é o filho da consolação. Decidiu investir nesse sobrinho. Ele viu naquele menino um valor que ninguém conseguia enxergar. Porque quando uma pessoa está caída, ninguém enxerga nada de bom dela. É só coisa ruim. Ruim, ruim. Aliás, quando uma pessoa está caída, é mais fácil a gente pisar e continuar do que ter aquele trabalho de abaixar, levantar, vai me doer as costas só de querer levantar o sujeito e tal. Então, irmãos, é mais fácil pisar. E o Barnabé, ele pegou o jovem e disse: vamos para o campo missionário. Aonde, tio? Vamos para onde eu nasci, vamos lá para Chipre. Eles precisam ouvir o evangelho, né? Vamos lá. Já passei lá uma vez, vamos passar lá de novo. Então, irmãos, o que o Barnabé está fazendo? Está fazendo com o seu sobrinho a mesma coisa que ele fez com quem? Com o Paulo. É por isso que ele é o filho da consolação. Ele é aquele que não desiste nunca das pessoas. É aquele que está ali para estender a mão, para ajudar, para socorrer, para acreditar quando as outras pessoas abandonaram e deixaram de acreditar. Portanto, irmãos, Barnabé, ele tinha um ministério relacional, sabe? Quando a gente fala de ter esse olhar empático aqui, né? Ele tinha prazer de ajudar, de cuidar, de suprir, tanto é que ele vendeu tudo que ele tinha e deu para os pobres. Ele via vaso de honra numa pessoa que todo mundo olhava para aquela pessoa e via vaso de vergonha, mas ele via um vaso de honra em Saulo. Ele via um vaso de honra no João Marcos, que para Paulo não valia mais nada. E aí? O investimento, meus irmãos, que ele fez em Paulo, o investimento que ele fez no Marcos, eu considero assim, um gigante. É um investimento gigantesco, né? Por quê? Porque vai na contramão de todo mundo. Todo mundo era contra, menos o Barnabé. Ele vai pegar na mão do pária. Vocês sabem, né? Lá na Índia tem aquela maluquice, tem aquela casta que foi feita da cabeça de Deus, que manda. Aí tem uma casta que é feita dos braços de Deus, das mãos, esses braços das mãos que trabalha, né? Tem esse negócio, aquela classe sacerdotal, né? Não faz nada. E aí tem aqueles um que nasceu do pé, tem que ser pisado, né? E aí a pessoa é chamada de pária. Ninguém quer um pária. Mas o filho da consolação, o dom da consolação, olha para o pária e estende a sua mão. Ele se torna um pai, ele se torna um amigo, mas principalmente ele se torna um companheiro de grandes lutas que ainda estão por vir. Não é fácil. Não é fácil você segurar a mão de um pária, uma pessoa que ninguém quer. Você comprar aquela briga, para que você vai comprar aquela briga, né? Tem aquela coisa da internet, mano, não arruma essas confusão não, né? Então, o coitado do dom da consolação, aquele que tem esse dom, parece que ele está sempre no meio da confusão para estender a mão para aquele pária. E qual o resultado de ativar esse dom? Qual é o resultado de Barnabé nesse dom? Saulo, o desprezado, foi transformado no apóstolo Paulo. Nós acabamos de ler uma carta dele, Romanos. Mas tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, tem Gálatas, tem Efésios, né? Tem Filipenses, tem Colossenses, 1º, 2º Tessalonicenses, tem 1 Timóteo, 2 Timóteo, tem Tito e quem sabe ele escreveu Hebreus. Sem contar que o livro de Atos, praticamente 2/3, fala de quem? Do trabalho de Saulo. Mas falaria, Paulo seria hoje o apóstolo Paulo, Saulo seria hoje o apóstolo Paulo, se uma pessoa não tivesse pegado na mão dele? Se não tivesse alguém com o dom da consolação usado por Deus, e ido lá em Tarso, achar o pária, achar aquele que ninguém queria, o caído, o desprezado, o escanteado, o leproso, nós não teríamos um Paulo,
se não fosse um Barnabé. Agora, mais interessante, irmãos, é saber que Deus só deixou 4 evangelhos. Ele podia ter deixado 10, mas ele só deixou 4. O primeiro evangelho é o evangelho de Mateus. O terceiro evangelho é o de Lucas. O quarto é o de João. Mas o segundo é de quem? É o de Marcos. Teríamos o segundo evangelho se não fosse o dom da consolação? Se não fosse aquele tal de Barnabé pegar na mão do seu sobrinho rejeitado e dizer: vamos trabalhar juntos. Marcos, vamos recomeçar? Irmãos, o Barnabé é um membro primitivo da igreja. Ele conheceu Jesus. Ele conheceu o ministério de Jesus. E Marcos, ele põe Jesus na Bíblia como servo de Deus. Talvez o grande desejo que ele tinha de servir a Deus, o próprio Marcos. Eu posso ser um Barnabé? Pergunta, pastor. Posso ser um Barnabé? Dividir com o pobre tudo que eu tenho? Quantas vezes eu fui atrás de um irmão desprezado? Quantas vezes fui atrás de um irmão que caiu? Você costuma fazer visita para essas pessoas? Você costuma orar por essas pessoas? Você tem o desejo de sentar do lado daquela pessoa e sofrer o que tem que sofrer para aquela pessoa se levantar? Então, na igreja, eu tenho o apelido de encorajador, ou eu sou aquele que eu gosto mesmo é de falar do pecado dos outros, Então, como é que eu sou na igreja? Então, irmãos, ore para Deus, Ore para Deus dizendo: Senhor, me ajuda a ser um consolador dentro da igreja. Algumas pessoas não têm esse dom, mas eles podem melhorar um pouco a respeito. Eles podem não ter esse dom, tem outro. Eu digo para você, olha, calma. Você tem um dom. Eu quero que você descubra o seu dom. Deus quer que você descubra. Todos nós temos um dom para ser usado por Deus. Mas aqui, me ajude a ser um consolador. Coloca misericórdia no meu coração. E principalmente me dê forças, Senhor, para acudir quem está caído, para socorrer, para andar junto de uma pessoa que ninguém quer andar junto dele mais. Então aí você vai descobrir o dom da consolação no seu coração. Olha, irmãos, a gente fala da terceira pessoa da Trindade, porque Paracletos é o sinônimo do Espírito Santo. Mas não é só o Espírito Santo que foi chamado de Paracleto. Jesus também foi. Jesus, meus irmãos, também é o nosso Consolador. Jesus também é o nosso divino companheiro. E Ele morreu na cruz para nos salvar. Então, você lembre-se disso. Quando você está entrando aí numa vida para socorrê-la, você está aí imitando o Filho de Deus, o bom samaritano, sendo um Barnabé da vida. E olha quantas almas podem ser recuperadas e quantas almas podem ser ganhas. Como assim, pastor? O Consolador não está lá levantando o caído, restaurando? Está. Mas ao fazer isso com Marcos e com Paulo, quantas almas Paulo ganhou? E quantas pessoas lendo o Evangelho de Marcos já se converteu? Então imagine quantas coroas estão sobre a cabeça de Barnabé, porque ele faz parte do ministério tanto de Paulo quanto de Marcos. Olha que maravilha, uma alma entregando a vida para Jesus, lendo o livro de Marcos, a coroa, um pedaço dela vai lá para a cabecinha de quem? Do Barnabé, porque ele é o filho da consolação. Então, por isso, irmãos, meditemos sobre isso, na importância do dom da consolação, tá?